Olá pessoal, tudo bem? Gente, Francisco Coutinho, mais um vídeo aqui para o canal Heróis da Fé. E no assunto de hoje eu quero falar com você sobre Josué, porque Josué, ele que assumiu a liderança depois que Moisés partiu. Então é um assunto bem interessante para que a gente possa conversar com vocês aqui nesse vídeo. Mas eu quero inicialmente pedir que você inscreva-se no canal, gente, não paga nada, é totalmente gratuito. Faça a sua inscrição aqui, é só clicar no botão de inscrever-se. Você também pode estar deixando um like para estar sempre nos motivando, trazendo aqui a mensagem, a palavra, porque a palavra ela vivifica a alma. Então é muito importante que você fique no vídeo até o final, compartilhe com outras pessoas, porque você de forma voluntária você vai estar ajudando outras pessoas, entregando, elevando para ela a palavra de Deus, que é uma palavra que vivifica a sua alma. Então eu quero começar fazendo aqui essa leitura e vou trazendo comentários aqui para você que está me assistindo nesse momento. Olha só, Deus ele encorajou Josué porque ele estava assumindo uma grande responsabilidade. Então Josué, naquele tempo, ele já assumiu uma responsabilidade muito grande porque ele tinha que liderar o povo de Israel. Não sei se você sabe, mas depois que Moisés morreu, Moisés antes de morrer passou a bênção, impôs as mãos na cabeça de Josué e passou a bênção para que ele pudesse liderar o povo de Israel. Tá? Após a morte de Moisés e conduzidos à terra prometida, Josué enfrentaria grandes desafios, guerras, povos inimigos e a missão de manter a fé do povo. Agora você imagina, olha só, enfrentar guerras é uma coisa que até nos dias atuais nós enfrentamos. Você sabe que os problemas do dia a dia não deixam de ser uma guerra. Só que como Josué, nós temos que nos posicionar. Porque Josué também teve traumas, teve seus medos, ele teve a sensação de que ele não ia conseguir liderar esse povo e manter o povo com fé, que foi o que Moisés fez desde que eles saíram da terra do Egito. Então, para Josué, não foi fácil, foi muito difícil. E assim, durante o nosso dia a dia, tanto eu como você, a gente vai encontrando barreiras, problemas, que quando a gente olha com os olhos carnais, a gente entende que não é fácil. E às vezes até entende que pode ser impossível a gente conseguir fazer ou realizar determinado ato. Inclusive, é por isso que muitas vezes a gente é barrado de fazer o que tem que ser feito e deixa de receber aquilo que Deus tem reservado para a nossa vida. Então, já é um ponto que você tem que refletir. Porque guerras sempre vai ter. Povos inimigos. O que são? O que representa hoje povos inimigos para a gente? Bom, vamos lá. Existem pessoas que, às vezes, por causa de intriga, picuinha, ela realmente tem pessoas que são inimigas, né? Só que a gente tem que entender que a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra espíritos malignos. Esses sim são os verdadeiros inimigos. Então a gente precisa estar atento em saber que hoje em dia os nossos inimigos por exemplo, a inveja, pessoas que olham para você com um olhar de inveja, pessoas que levantam calúnia sobre você, pessoas que querem ver a sua queda, querem ver o seu mal, que torcem para que o vento sopre o contrário. Esse tipo de pessoa hoje a gente pode considerar como inimigo. Muitas vezes você é intrigado de alguém, existe aquela intriga, aquela rixa que não permite com que você tenha contato com aquela pessoa. Mas uma coisa é certa, você tem que entender isso, que essa guerra ela é espiritual, ela não é uma guerra carnal. Então, muitas vezes o inimigo ele consegue prender duas pessoas, ou até mais, por décadas. Décadas. E quando ela não libera perdão, ela convive com aquilo todos os dias. Sabe? Ela carrega um peso dentro de si. Imagina você, vou te dar um exemplo aqui. Você mora num prédio
onde no mesmo andar que você mora tem alguém que você não fala. Você imagina, enquanto houver aquela rixa, vai haver também ali aquele constrangimento, né? Imagina você entrar dentro do mesmo elevador que essa pessoa. Então isso é uma amarração espiritual que existe por parte do mundo espiritual, que não deixa com que você se reconcilie. E esse tipo de rixa dura décadas e mais décadas, e às vezes a pessoa ela até falece e não liberou perdão. Vocês não fazem ideia o quão isso é sério, o quão isso é difícil, principalmente depois que você parte dessa para outra, tá? Só para complementar aqui a fala, Moisés, era ele quem conduzia, né, o povo, e aí foi passado ali para Josué. Então, como eu estava falando para vocês, Josué enfrentaria ao longo do caminho grandes desafios, guerras, povos inimigos e a missão de manter o povo na fé, que acredito eu que não foi fácil. Não foi fácil. Imagina, gente, uma das coisas mais difíceis que tem é você lidar com pessoas, principalmente pessoas que têm a natureza diferente, né? Um sempre vai ter uma opinião, então é muito complicado isso. Mediante a todo esse aparato, Deus falou o seguinte para Josué: ser forte e corajoso, porque eu estarei contigo. Gente, nada mais, nada menos do que apenas ele estaria com Josué. Ser forte e corajoso, porque eu estarei contigo por onde quer que fores. Por onde quer que fores. Isso está descrito lá no livro de Josué 1:9. Em resumo, Deus encorajou a Josué para fortalecê-lo na fé. Para falar para ele: Josué, não vai ser fácil, mas eu estou contigo. Eu serei contigo. Eu vou te fortalecer. Então, hoje, agora, nesse momento, é o que Deus fala para mim e para você. Você pode estar passando pelo que estiver passando, mas hoje, agora, nesse momento, Deus está falando: eu serei contigo. Seja forte, seja corajoso, faça o que está a seu alcance, porque o que não está a seu alcance, aí é com ele. Então, Deus falou isso para Josué, para fortalecê-lo em sua fé. Lembrar sempre para ele que ele não estaria só. E Deus falou também: dar-lhe confiança para liderar com sabedoria e coragem. Ou seja, Josué, ele pediu para Deus que lhe desse força para que ele pudesse entender e aceitar que a partir dali ele era o líder dos hebreus. Então, Deus ele deu para Josué autoconfiança para que ele pudesse entender que ele era cabeça e não cauda. Muitas pessoas nos dias atuais, elas recuam diante dos problemas. E elas, em vez de pensar, eu sou cabeça e não cauda, é o contrário. Ela pensa, eu sou cauda e não cabeça. Então eu preciso me submeter a esse tipo de coisa. Eu preciso, aliás, não é que precise, mas é que eu não tenho outra opção. Eu tenho que me submeter a isso. Eu vou me curvar diante disso. Sendo que qualquer pessoa que Deus fala o que ele está falando agora, eu sou contigo, ser forte e corajoso, ela pode tomar o seu lugar, se posicionar e partir para cima do problema.
e resolver o problema. Só que depois ela tem que entender também que a resolução de um problema, ela não parte da sabedoria humana e muito menos da força de um braço, mas sim das instruções que partem diretamente do trono da graça de Deus. Então a glória, ela não pode ser retida, você não pode ficar com a glória para si. Você não pode querer para você uma coisa que não lhe pertence. Uma das histórias da Bíblia que eu admiro muito e que, por sinal, eu gosto bastante é a história de Naamã. Porque Naamã era leproso. E quando Naamã procurou o profeta para poder pedir uma orientação, o profeta pediu para ele dar 7 mergulhos no rio. E aí o que aconteceu? Naamã, em primeira instância, ele resistiu. Falou, o quê? Eu venho de tão longe. Você me manda ir para o rio mais sujo que tem dentro de Israel? Você só pode estar de brincadeira. E um detalhe, não foi nem o profeta Eliseu que atendeu Naamã, não. Ele mandou o servo dele, Geazi. E aí o capitão, né, Naamã, que era capitão da Síria, inclusive um homem muito poderoso, ele se recusou. E aí um dos seus servos falou o seguinte: eu estou entrando aqui na história de Naamã para você entender que o que não é seu, você não pode reter, que é a glória do poder de Deus. Em resumo, o servo de Naamã falou assim, mas se o profeta pedisse algo que fosse mais difícil, o senhor não faria? Aí ele pensou, pensando bem, faz sentido. Então, se é para dar apenas 7 mergulhos, assim será feito. Foi lá, deu 7 mergulhos e ficou curado. Quando ele voltou para agradecer o profeta, ele trouxe um monte de pertences, de coisas valiosas para dar para o profeta. Era vestes finas, era copos de ouro, era tipo um monte de utensílio ali que, se fosse trazer para os dias de hoje, iriam valer milhões de reais. Sabe o que o profeta falou? Tão certo como vive o Senhor, eu não aceitarei. Eu não quero, não vou receber. Por quê? Porque não foi eu que te curei, criatura. Eu não fiz nada. Por que eu vou ganhar isso? Você não fez nada. Foi ele que fez. Transferiu imediatamente a glória para aquele que tudo pode. Então, onde que eu quero chegar com isso? Quando você conseguir a resolução desse problema, transfira a glória para ele. Porque apenas ele é digno de honra e de glória. Então, transfira, não prenda a glória. Faça como Naamã. Reconheceu que foi curado. Então ele foi agradecer ao profeta com muitos presentes. E o profeta simplesmente recusou, porque entendeu que não foi ele que fez aquele milagre. Certo? Então, fica atento aí. Voltando aqui para Josué, eu tive que entrar um pouquinho aqui na história de Naamã, que é para você aprender a não prender a glória que não lhe pertence, mas sim transferir. Vamos lá. Mostrar que a vitória viria da obediência e da presença constante de Deus. Ou seja, para Josué mostrar para o povo que a vitória em cima dos povos inimigos não era de um exército bem treinado. Porque, na verdade, no início, nessa época de Josué e Moisés, os guerreiros de Israel, eles eram um povo que só sabia trabalhar como escravo. Eles não tinham ali uma preparação militar, né? Então, eles estavam começando ali a patinar com relação a essa questão de ferro, né, para fazer arma,
treinamento de defesa pessoal, coisa desse tipo. É o que um exército faz nos dias atuais. É se capacitar, treinar para poder enfrentar o inimigo. Então, Josué, ele deixava claro para o povo que a vitória ela viria se eles passassem a obedecer. Obedecer a quem? Obedecer ao Senhor, obedecer a Deus. Somente nessa circunstância é que a vitória do povo de Israel viria sobre os povos inimigos. Então, essa vitória ela vinha exatamente porque a presença de Deus ela era constante diante do povo. E o povo tinha que reconhecer isso e se manter sempre na fé, para poder então conseguir vencer toda batalha que viesse pela frente. Tá? Então, moral da história. Aqui, gente, ó, Deus ele encorajou a Josué a fortalecer o povo na fé, passar confiança para o povo diante das batalhas, porque afinal de contas ele era o líder e precisava de sabedoria e de coragem, e também mostrar, conscientizar sempre o povo que a vitória viria a partir da obediência e da presença de Deus que era constante diante do povo. Então tinha que manter o povo treinado, alimentado e com fé. Com fé, sempre com fé, para que eles pudessem entender que eles não estavam só. Afinal de contas, Deus falou para Josué: ser forte e corajoso, porque eu estarei contigo, onde quer que você esteja, onde quer que você vá. E essa palavra você precisa pegar para você, assim como eu peguei ela para mim. Eu quero entender que a palavra de Deus ela não volta sem cumprir com aquilo para o qual ela foi enviada. Então, eu pego essa palavra para mim e aí eu também transfiro ela para você, tá? Ser forte e corajoso, porque eu, o Senhor, estarei contigo por onde quer que fores. Então, nós temos que entender que nós jamais estaremos sozinhos. Vamos crer, vamos orar, vamos buscar. Eu já passei por muitas situações onde eu orei e Deus, ele atendeu. Não porque eu seja melhor do que ninguém, porque eu não sou nada, eu não sou ninguém. Porém, eu já o reconheci como o meu Deus, aquele que atende às minhas orações. Às vezes eu me pego imaginando e pensando, né? Antigamente eu não queria nada com nada. Só queria saber de mim mesmo, só queria saber de priorizar as minhas coisas, mas eu não lembrava sequer que Deus existia nos céus. E vocês querem saber mais? Mesmo eu tendo esse comportamento, mesmo eu vivendo dessa maneira, essa palavra aqui, que eu estou entregando para vocês, ela já se cumpriu na minha vida. Olha o quão Deus é bom. Olha o quão Ele é fiel. Por isso que a Bíblia diz que Deus é fiel. Porque ele já sabia que mais tarde, ou seja, daqui a alguns anos, essa boca aqui iria estar falando da palavra dele. E olha, hoje eu estou aqui com você. E quando eu não era com ele, ele já era comigo. Por isso que a Bíblia diz que Deus é fiel. Então, eu sou muito grato, porque mesmo quando eu não queria saber dele, ele já cuidava de mim. Hoje, quando eu penso de situações que eu já passei no passado, eu consigo hoje, somente nos dias de hoje, é que eu consigo ver Deus agindo na minha vida lá no passado. No passado eu não conseguia enxergar isso. Mas hoje, quando eu volto no tempo, aí sim eu consigo enxergar que naquele tempo Deus já agia na minha vida. Por amor de mim,
e por amor do nome dele. Então, gente, uma coisa que eu falo para vocês é que Deus ele é tremendo demais. E nós temos que continuar servindo, buscando, orando e entregando sobre as mãos dele a nossa vida, o nosso hoje, o nosso amanhã, os problemas que se levantam, que são grandes e não são poucos, mas ele é fiel para cumprir. Ele é quem faz aquilo que nem eu nem você podemos fazer, tá? Então, era isso que eu queria falar com você no vídeo de hoje. E eu espero que essa palavra ela tenha chegado até o teu coração e que Deus possa ter falado com você nesse vídeo. Já peço que você compartilhe, deixe um like, tá? E brevemente a gente estará voltando aqui no canal, trazendo mais um comentário sobre um dos heróis da fé, trazendo uma palavra que edifica, para que você possa sempre, sempre, sempre se manter na dependência do único que pode te sustentar, que é Deus. Até um próximo vídeo.